Olá, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre algo que surgiu depois da repercussão de um outro vídeo que a gente fez, que a Silvia, minha esposa, fez, falando sobre não ter dons. E a gente vê assim que muita gente passa por dificuldades, por crises, por pensar assim, eu não tenho dons, qual seria o meu chamado, eu nunca descobri qual é o meu dom, ou para que eu posso ser útil no reino de Deus. E a gente teve algumas experiências de pessoas como a Michelle Corral. É uma americana que nós vimos o testemunho dela, de que ela teve uma aproximação, né? Ela experimentou, conheceu a Catherine Kuhlman e conheceu a Madre Teresa de Calcutá. E ela pôde experimentar o mesmo amor e ousadia para falar do amor de Deus, demonstrar o amor de Deus pelas pessoas, ela experimentou sobre a vida dela. Foi impartido, foi repartido da parte de Deus sobre a vida dela. Tanto que, entre muitas experiências que ela teve com Deus, uma delas, ela foi para uma reunião nas Filipinas, e quando chegou lá, no caminho para lá, Deus falou assim: você está indo por causa de um. E ela entendeu que estava indo para lá por causa de uma pessoa. Quando chegou lá, ela participou da reunião e foi conhecer um leprosário. Esse nome é meio pejorativo, já não se usa mais no Brasil, mas como foi o nome, o termo que ela usou no testemunho, a gente vai usar aqui também. E ela chega nesse lugar e vê uma moça, uma menina de 10 anos de idade, com um estágio avançado dessa doença, inclusive no rosto, boa parte do rosto estava tomado pela doença. Essa menina já não tinha mais esperança no olhar e praticamente estava esperando a morte. Ela entende que é por causa daquela menina que ela foi. Ela abraça a menina, põe ela no colo e começa a demonstrar amor pela menina e carinho por ela. O amor de Deus foi derramado sobre aquela menina. Ela deixou um cartão com seu nome e pediu para a pessoa responsável dar um parecer de vez em quando, de tempos em tempos, sobre o estado da menina. E ela descobriu que a menina foi curada e ela passou então a participar do ministério dessa Michelle Corral, a doutora Michelle Corral. E esse ministério dela se tornou internacional e muitas vezes, quando precisou atender pessoas das Filipinas, essa moça, essa menina cresceu, se formou e começou a trabalhar junto com a Michelle Corral, com a doutora Michelle. É muito interessante como que algo tão simples como demonstrar amor por alguém pode ser um dom poderosíssimo nas mãos de Deus. Outras coisas que a gente pode entender como dons é você, por exemplo, interceder pelas pessoas. Isso é considerado como um dom. É algo sobrenatural, faz um efeito incrível, impacta a vida de muitas pessoas e muitas vezes, se não for a maioria das vezes, não é visto, não é reconhecido, mas é algo sobrenatural e agrada muito o coração de Deus. Às vezes você pensa, eu não tenho mais energia, força, eu não tenho como ir para uma missão, eu não tenho dons sobrenaturais para fazer uma cruzada evangelística e curar as pessoas, mas se você interceder, com certeza você já está participando da missão e está fazendo algo sobrenatural nas mãos de Deus. Eu lembro que quando eu era pastor em Mafra, teve um período que eu passei por uma crise profunda de depressão, foi um período bem difícil para mim. E muitas vezes eu estava jogado numa cama, não conseguia nem levantar dali. E eu orava: Deus, manda alguém para que eu possa saber que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor está me vendo aqui. E naquele momento tão terrível, tinha uma mulher, uma senhora que morava na mesma rua. E ela, eu lá jogado na cama e de repente alguém bateu na porta, já era perto da hora do almoço. E quando eu chego lá para abrir a porta é ela, e ela, entre lágrimas, ela fala assim: pastor, eu ouvi Deus falando comigo e ele falou para eu trazer um prato de comida para o senhor.
E aquilo eu também comecei a chorar e nós dois chorando ali, eu agradeci a Deus por ter usado a vida dela e por ela estar começando a ouvir Deus falando com ela. Mas olha que coisa poderosa e sobrenatural. Aquele simples ato dela de pegar um prato de comida, de algo que ela já fazia todo dia, mas fez com carinho, fez com amor e levou para mim. Foi uma resposta de oração que me ajudou a sair daquela situação. Às vezes nós não entendemos, mas um conselho, uma opinião sincera sobre algo, uma palavra de Deus sobre a vida de alguém pode fazer toda a diferença. Às vezes você ir num hospital e ler uns textos da Bíblia para alguém pode fazer diferença. Eu lembro que uma vez fui fazer uma visita para uma prima minha que estava internada em Curitiba. E a gente, uma prima um pouco mais distante, e a gente chegou, eu cheguei lá e a primeira vez que eu fui não deu certo de fazer a visita. A segunda vez que eu fui orando, falei, Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Essa pessoa já está sendo atendida por um outro pastor de uma outra igreja metodista também lá em Curitiba. E eu falei, bem, é minha prima, eu vou. Eu falei, Deus, então que seja algo para fazer diferença na vida dela. E na hora eu lembrei de um texto que está em Ezequiel, que fala sobre o vale de ossos secos. E quando eu cheguei lá, eu li aquele texto para ela e durante a leitura eu senti uma presença de Deus muito forte. E orei por ela e fui embora. Não fiz muita coisa que possa ser considerada como um dom sobrenatural, de maravilhas, de cura. Eu simplesmente demonstrei amor por ela e quis fazer algo que fizesse diferença. E li a palavra. Aquele texto da palavra começou um processo, desencadeou um processo de restauração e cura na vida dela. Ela estava tendo falência múltipla de órgãos e depois daquilo Deus começou um processo de reverter e reativar os órgãos dela e ela passou por diversas cirurgias até poder sair do hospital com alta. Mas durante todo aquele processo, aquela palavra foi a palavra que Deus usou para restaurar a vida dela. E inclusive ela orou por todas as pessoas que estavam na UTI, para que elas também fossem curadas e uma a uma foram saindo da UTI e foram curadas também. Então é incrível o que Deus pode fazer por um simples gesto. Tem um amigo nosso que, numa campanha que estávamos fazendo na igreja, ele falou assim, pastor, eu estou sentindo vontade de abastecer o carro do missionário que está pregando aí na igreja. E será que pode ser Deus falando comigo? Eu falei assim, pode ser. Você sente vontade de abastecer o carro de todas as pessoas que você encontra na rua? Ou das pessoas da igreja, ou de pastores, missionários, isso é comum? Ele falou, não. Eu falei, então, a chance de ser Deus falando com você, a chance de ser Deus ministrando o seu coração, falando ao seu coração é muito grande. Por que você não faz e experimenta? E ele fez e o impacto na vida desse missionário foi muito bom e na vida dele foi melhor ainda. Deus operou de forma milagrosa ali, provendo para esse missionário um tanque de combustível para ele poder continuar a obra que ele estava realizando em outro lugar. A gente vê assim que simples atos podem trazer transformação. E às vezes esse prato de comida, esse tanque que foi cheio, a leitura de um texto da palavra, uma visita, uma palavra de encorajamento, pode ser uma palavra profética, sobrenatural, que desencadeia o poder de Deus sendo derramado sobre a terra. E a gente não percebe na hora, ou talvez nunca perceba, mas um dia vai ter uma recompensa lá nos céus. E mesmo esses atos simples vão ser recompensados pelo Senhor. Que Deus te abençoe muito e lembre que o seu dom pode ser algo que não seja oficialmente reconhecido como um dom, mas você pode ser muito usado por Deus, desde que você esteja disposto a fazer e principalmente fazer com amor algo para Ele.